Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da primeira semana do Advento, dia 1º de dezembro. Estamos começando o último mês do ano. E o texto do Santo Evangelho que nos é proposto para a nossa meditação é Mateus 15, de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos Jesus realizando milagres. No início do texto, milagres de cura, depois, um milagre de domínio da natureza com o episódio da multiplicação dos pães. É bonito perceber o contexto. Jesus está às margens do mar da Galileia, sobe uma montanha e senta-se. Claramente aqui temos uma alusão a Moisés, ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E a atitude de sentar-se, tudo faz crer que Jesus iria ensinar, iria fazer uma pregação para a multidão. É interessante. Depois se diz que as multidões aproximam-se dele, de Jesus, e trazem coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E todos eles se colocam aos pés de Jesus. Isso aqui é engraçado. Se subentende que Jesus vai ensinar muitas coisas sobre o reino de Deus, porque ele está sobre a montanha, como um novo Moisés, ele se senta, e os mestres ensinavam sentados, e as multidões, com os doentes, estão aos pés de Jesus, como diz o versículo 30. Então nós esperaríamos que Jesus fosse fazer uma longa pregação, um ensinamento aos seus discípulos e às multidões. O que acontece? Jesus os curou. É bonito ver que o ensinamento que esta multidão que se senta aos pés de Jesus, o ensinamento que ela recebe é, na verdade, a cura. Aqui está um dos grandes sinais dos tempos messiânicos. Nos tempos messiânicos, os coxos e os aleijados andam, os cegos veem, os mudos falam, e todos os doentes são curados de suas enfermidades. Os espíritos malignos são expulsos. Então aqui está um sinal claro de que começam os novos tempos messiânicos. Como disse, nós esperaríamos que Jesus simplesmente fosse ensinar, porque ele está sentado e a multidão se comprime
aos seus pés. Jesus está num ponto mais alto, na montanha, e a multidão está toda sentada aos pés de Jesus, um pouco mais embaixo. É uma forma de facilitar a comunicação. Mas nós esperaríamos que ele simplesmente ensinasse. O grande ensinamento de Jesus nesse texto é a cura dos doentes. Jesus então cura todos os enfermos e o povo ficou extasiado, ficou admirado, exatamente porque a cura dos enfermos, este milagre de cura, é um dos grandes sinais dos tempos novos messiânicos. É um grande sinal da manifestação plena do reino de Deus por meio de Jesus. É por isso que, no final do versículo 31, eles glorificam o Deus de Israel, porque, por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Deus de Israel faz grandes coisas em favor do seu povo. Começa então agora uma segunda etapa. Jesus chama agora os discípulos. Se antes o ensinamento e os sinais realizados envolvem muito mais as multidões, agora, a partir do versículo 32, Jesus chama os seus discípulos para começar outro tipo de catequese. E qual é a primeira palavra que Jesus diz? Tenho compaixão. Splanchnisomai é o verbo. Splanchnon significa as entranhas, a parte íntima dos intestinos. É como se fosse um sentimento profundo que brota do mais íntimo do ser, das suas entranhas, da sua interioridade. Provém como que de dentro de uma mãe que carrega no seu útero materno uma criança que está para nascer. Jesus se revolve em suas entranhas de compaixão. É bonita também essa palavra na língua hebraica. A palavra compaixão provém exatamente de rechem, e rechem significa útero. Na própria língua portuguesa, a palavra compaixão é muito bela. É do verbo padecer. Significa padecer com o outro. Eu sou capaz de sofrer com o outro. Eu sou capaz de identificar-me de tal modo com o sofrimento do meu irmão que eu sinto na minha carne, na minha pele, a mesma dor pelo seu sofrimento. Jesus é movido pela compaixão. Aqui está um grande elemento que nós, como membros da igreja, precisamos desenvolver. Atitudes verdadeiramente de compaixão. E por que Jesus tem compaixão? Porque a multidão está faminta, abatida, cansada. Se fizer a travessia pelo deserto, vai desmaiar de fome. Já faz 3 dias que ninguém come nada. E, obviamente, Jesus tem um compromisso com a vida. Jesus não quer mandá-los embora de qualquer jeito. Mandar embora uma multidão faminta há 3 dias seguindo Jesus, cansada, abatida, sem água, sem comida, é uma grande responsabilidade. Jesus então pede, de certo modo, indiretamente, ele pede a opinião dos seus discípulos. E aqui percebemos como os discípulos de Jesus ainda estão distantes de compreender as suas atitudes mais profundas. No versículo 33, os discípulos dizem: onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Onde vamos buscar tantos pães para saciar tão grande multidão? Então percebam que os discípulos de Jesus colocam a resolução do problema fora. É preciso buscar pães fora. É preciso comprar os pães fora. É preciso resolver a situação de fora para dentro. A pedagogia de Jesus é diferente. Jesus compromete a multidão de discípulos e discípulas. Quantos pães tendes? 7. E alguns peixinhos. 7 é um número perfeito. Começa então no versículo 35 e 36, o grande processo eucarístico. São os verbos mais profundos da celebração da Eucaristia. Jesus mandou que todos se sentassem. Aqui, sentassem pelo chão. Na Eucaristia,
sentassem à mesa. Versículo 36. Ele pegou os 7 pães, tomou os pães em suas mãos, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem à multidão. Então, neste versículo 36, especialmente, está todo o processo da Eucaristia. É por isso que é um texto em que Jesus mata a fome de uma multidão faminta, mas não somente, é um texto profundamente eucarístico. E nós que estamos nos preparando para o 18º Congresso Eucarístico Nacional, em Recife, Olinda, cujo tema é Pão em Todas as Mesas, nós somos então chamados a refletir sobre esta dimensão eucarística presente nesse texto. Jesus não simplesmente alimenta a fome material de uma multidão. Jesus quer falar sobre outro pão. É por isso que ele não permite que os seus discípulos vão por aí afora buscar pão ou comprar pão. Não. A resolução da fome, a resolução do problema está dentro da própria comunidade. Uma comunidade que se alimenta da Eucaristia é uma comunidade que se torna capaz de ser comunidade eucarística. É uma comunidade capaz de ser comunidade que partilha. Uma comunidade solidária. São as consequências éticas que brotam da Eucaristia. Quem vive a Eucaristia, quem se alimenta do pão eucarístico, torna-se necessariamente comprometido com a palavra partilhada, com o pão partilhado. É um texto belíssimo, porque nós encontramos aqui duas dimensões da intervenção salvífica de Jesus. Na primeira parte do Evangelho, as curas que Jesus realiza de muitos enfermos. Jesus curava a todos. Na parte final do Evangelho, o milagre que Jesus realiza, o milagre dos pães e, obviamente, sobretudo no versículo 36, aqui estão praticamente todos os elementos da teologia da Eucaristia. Guardemos então estas duas dimensões. Os milagres que Jesus realiza concretizam a palavra proclamada. E a palavra proclamada, no fundo, é uma reflexão sobre as ações salvíficas e libertadoras de Jesus. Você que me escuta, você que me acompanha aqui no canal Dom Paulo Jackson, por favor, espalhe este vídeo para que mais e mais pessoas também se apaixonem pela proposta do Congresso Eucarístico Nacional em Olinda e Recife. E no próximo ano, em 2022, entre 11 e 15 de novembro, estaremos em Recife, juntos, celebrando a grande festa da Eucaristia, da adoração eucarística fora da missa, das reflexões sobre a teologia eucarística. Na verdade, nós vamos unir duas dimensões belíssimas já neste próximo ano. É como se nós fôssemos um trem caminhando, sendo guiado por 2 trilhos. O trilho da comunhão sinodal, a sinodalidade em preparação ao Sínodo dos Bispos de 2023, mas também o trilho da comunhão eucarística, porque em 22 celebraremos o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Que a Eucaristia nos converta e nos dê a capacidade da compaixão, sobretudo para com os pobres, famintos e deserdados. Com Cristo, nós também subimos a montanha e nós nos sentamos aos seus pés para escutá-lo e para vê-lo, curando os doentes e distribuindo pão, o pão material que mata a fome como consequência do pão eucarístico, que é o próprio Cristo doado pela vida do mundo. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Na preparação para o Natal do Senhor, nesta primeira semana do Advento, comecemos então a fazer a revisão de vida profunda da nossa existência, preparando também o caminho para uma boa confissão sacramental. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.